Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Mark Júnior, para essa nossa conversa de hoje, estou aqui com... Dani Morango. Rodrigo Gonçalves. Muito bem, gente. Hoje, né, como de costume, né, para não perder o costume, inclusive, né, nós vamos falar sobre mais um grande santo da nossa igreja, né? Grande santo. Inclusive, se você está nos ouvindo aí, por acaso, tem como vocação, né, o sacerdócio, você deveria estar chegar e ser um pouco mais amigo desse cara, porque hoje nós vamos falar de São João Maria Vianney, ou também, como é conhecido, né, São Cura d'Ars. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos ouvir um pouquinho aí a biografia de São Cura d'Ars. São João Maria Vianney nasceu dia 8 de maio de 1786 em Dardilly, França, em uma família humilde e profundamente religiosa. Desde pequeno ele demonstrou grande devoção e desejo de servir a Deus. Durante a sua juventude enfrentou dificuldades acadêmicas, especialmente com latim, mas a sua fé e perseverança o levaram à ordenação sacerdotal em 1815. Em 1818 foi enviado à pequena vila de Ars, onde encontrou uma comunidade distante da fé. Com zelo pastoral, penitências severas e uma pregação simples, transformou Ars em um centro espiritual. Passava até 18 horas por dia no confessionário, ajudando milhares de pessoas a se reconciliarem com Deus. São João tinha uma profunda devoção a Santa Filomena, a quem atribuía muitos milagres de conversão em Ars. Ele faleceu no dia 4 de agosto de 1859. Foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI e declarado padroeiro dos párocos. Sua vida continua a ser um exemplo de dedicação, humildade e amor a Deus. Muito bom, bacana. Começar aqui a falar um pouquinho, né, sobre a vida de São João Maria Vianney. Eu queria já começar falando assim que eu sabia que ele era, né, um grande santo realmente da igreja, né, por tudo que fez, principalmente, né, pelo amor que ele tem e teve, né, tá lá em cima, inclusive, com Deus neste momento, por todo esse amor, mas eu me surpreendi em alguns momentos, sabe, lendo um pouco mais sobre ele, né, lendo o livro ali que eu li, algumas outras fontes, eu me surpreendi, sabe, pela vida austera que ele levava, uma série de coisas, mas sem pular aqui as etapas, né, quem quer comentar um pouquinho aí sobre a vida dele, o que encontrou aí nas suas pesquisas, no que estudou? Começando aí pela infância, né, o que eu acho curioso é ele desde muito novo, né, sempre rezou muito, né, ele fala até que devido à sua mãe, né, que o ensinou a rezar, né, tem uma frase dele que diz que foi ela que me ensinou a conhecer a Deus e amar o que é santo. Então, novamente aqui parece começando o nosso checklist, né, sobre como ser santo, né, o papel da família aqui, né, da mãe desde cedo ensinando, e com relação ao latim que a Dani comentou na biografia, né, se for pensar é a língua oficial da igreja, né, o latim. Então, imagina, né, a pessoa ela ter dificuldade com a língua oficial da igreja, sei lá, é meio como você ir no Japão e não saber falar japonês, né, e naquela época não existia a missa como é hoje, né, na língua que nós falamos, né, a missa toda era feita em latim. Então acho que o que me chama a atenção nesse começo é a devoção que ele pegou através da sua mãe, desde cedo, né, desde 18 anos, 7, 8 anos ali, onde ele teve essa devoção precoce, as dificuldades dele com o latim, e aí não é só na infância, ele teve uma certa dificuldade mais para frente também, e o período que ele viveu, né? Ele nasceu um pouco antes da Revolução Francesa, mas viveu, né, boa parte pós-Revolução Francesa e no período mais trágico da Revolução Francesa, né? Sim, eu ia até, se falando da Revolução Francesa, eu ia falar sobre isso porque, assim, tudo me chamou, né? Vocês falando, me chamou atenção isso, chamou atenção aquilo, me chamou atenção várias coisas na vida dele, mas não tem como não refletir e meditar um pouquinho sobre esse contexto que ele viveu, né?
Porque não foi um contexto fácil de viver a fé. Era um momento em que a igreja foi totalmente perseguida, proibida, né? Os padres não podiam mais celebrar, então eles não tinham acesso à fé de uma forma como a gente tem hoje em dia, né? Por um período muito grande ali. É assim, eu não vou ficar entrando nos detalhes da Revolução Francesa, mas só para entender aí o contexto. Então, assim, não tinha as paróquias foram fechadas, os padres não podiam exercer seu ministério, eles tinham que jurar lá alguma coisa fazer um voto lá com o pessoal da Revolução, né? Que eram os padres juramentados. Era o juramento da fidelidade à Constituição Civil do Clero, né? Isso, que era um regimento aí, um regulamento que favorecia a Revolução, no caso. E os padres que não quiseram né, fazer esse juramento, eles foram perseguidos. Então eles tiveram que fugir, tiveram que se esconder. Muitos padres começaram a trabalhar com ofícios, né, padeiro, carpinteiro, sei lá, qualquer profissão assim meio que para camuflar que eles eram sacerdotes e para poder ficar por ali. Então, assim, não era fácil acesso à fé. Durante muitos anos eles não tiveram acesso aos sacramentos. Tudo era muito escondido, tudo era muito clandestino, tudo era muito assim velado. Então, foi um período muito difícil para se viver a fé. Quem permaneceu fiel, permaneceu porque de fato lutou para permanecer, porque tinha uma fé verdadeira ali, né? Porque era muito fácil você também, já que eu não tenho a igreja, não tenho padre, não tenho a missa, não tenho nada, então não tenho. É uma desculpa que eu tenho para não seguir. E a família de São João Vianney era uma família muito devota e era uma família muito caridosa. Isso também vem desde a infância. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, durante a vida dele, mas a família dele tinha essa característica de ser uma família caridosa, né, uma família piedosa nas orações, mas caridosa também de ajudar as pessoas que precisavam. Então, todo mundo que vinha ali peregrino, passava ali por perto, eles não eram ricos, mas eles sempre acolhiam. Então, São João Maria, ele foi crescendo nesse ambiente, um ambiente de piedade, um ambiente de fé, ainda que não fosse possível viver a sua fé declaradamente, né? E também de caridade. Era uma família extremamente caridosa. Então, é um ambiente assim que ele cresceu, que moldou muito quem ele foi ali enquanto sacerdote, né? Eu vi, depois eu quero chegar também um pouquinho mais ali na Revolução Francesa, mas ali um pouco mais perto da ordenação dele. Mas aqui falando dessa família caridosa, né, realmente eles eram camponeses, né, eram pobres, assim, viviam muito ali do que a terra produzia e cuidavam, né, pastoreavam os animais, etc. E realmente essa acolhida que eles faziam, né, para os peregrinos era muito presente ali, desde inclusive do avô de São João Maria Vianney, né, que era o Pedro Vianney. Ele já acolhia muita gente ali, ele cresceu nesse ambiente, né, e toda essa piedade, devoção que ele via na família, e a mãe, inclusive, ensinava, incentivava e inspirava muito eles nisso, fez com que ele também já tivesse essa piedade desde pequeno. Então, por exemplo, a mãe dele, ela deu uma pequena imagenzinha de Nossa Senhora para ele, logo quando ele era pequenininho ali, com uns 3 anos, por exemplo. E aí, ele andava para cima e para baixo com essa imagem, né? Aí quando ele tinha uns 4 anos, por exemplo, um belo dia ele sumiu assim da vista da mãe, né? Não estava em casa, não estava nada, deu uma sumida, e a mãe ficou preocupada, começou a ir atrás dele para tentar achar o pequeno Vianney, né? E aí ela foi achar ele no estábulo. Ele estava lá no estábulo com 4 anos, de joelho, frente à imagenzinha de Nossa Senhora rezando. Então aquilo já foi demonstrando, né, toda essa piedade que ele tinha, né? Então ele cresceu realmente nesse lar muito santo, eu diria, assim, né? A mãe dele é uma grande santa também, para poder formar e forjar um santo dessa envergadura, né? Como São João Maria Vianney. Então, mas a mãe teve um papel muito grande nisso, mas né, a gente não tem como negar que tem algo, né? Deus já mandou para a Terra, ele já escolheu, ali, né? Já veio no DNA, né? Já selecionou.
Porque, assim, tem uma passagem de uma das biografias dele que fala que quando eles iam comer, a mãe e os pais, né, ensinaram eles a fazer o sinal da cruz antes de comer. E ele, pequenininho, ainda nem falava direito, uma vez ele foi comer e a família esqueceu de fazer. E aí ele começou a se negar a comer. E ele não queria comer por nada. E a mãe não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, depois de um tempo, aí ela, acho que, né, o Espírito Santo iluminou e ela se entendeu que eles não tinham rezado. Aí, quando eles fizeram o sinal da cruz, aí ele começou a comer. Então, olha o nível, né? Olha a pessoa aqui. Já desde cedo, né? E assim, ele crescendo ali um pouquinho mais, até ainda, né, nessa pré-adolescência de criança. Eu posso só interromper? Sim. Nossa, para completar o que você falou sobre Nossa Senhora. Que tem uma frase que ele disse assim: eu comecei a amá-la antes mesmo de conhecê-la. Isso foi uma frase, assim, das coisas que eu li e ouvi, né? Que me marcou profundamente, né? Que a mãe deu essa imagenzinha para ele, mas ele não conhecia Nossa Senhora. Ele não tinha esse entendimento. Mas ele disse, já amava, eu comecei a amá-la antes mesmo de conhecê-la. Isso me emocionou até. Muito lindo. Muito bonito, muito bonito. Uma coisa que eu ia falar também assim... Marcos, desculpa, vai lá, depois eu falo. Não, você ia comentar um pouco dessa devoção, né? Que também ele tentava levar para quem estava perto dele, né? Então, ali, enquanto criança, pré-adolescente ali, ele ajudando os pais no pastoreio, né, dos animais ali, por exemplo, ele estava o tempo todo, sempre que precisava, né, sempre que podia, melhor dizendo, rezando, né, recitava o rosário. Então, quando ele não estava com essa imagenzinha dele, ele fazia uma imagenzinha de barro ali só para poder rezar, e ele gostava de ensinar, né, aos amigos, né, e até os adultos, alguns mais velhos que estavam ali também pastoreando, assim, aquilo que ele pouco sabia. Então, ele meio que dava aulas de catequese com o pouco conhecimento que ele tinha do que ele adquiria dentro de casa, com a mãe, né? E entre os peregrinos que passavam, às vezes tinha um padre ou outro passando ali, parava na casa dele, também eles acolhiam. Então, ele gostava de fazer procissões, né? Junto com esses amigos e pastores. Ele brincava de celebrar a missa, né? Então, era uma brincadeira meio que profética, né? Ele celebrava a missa ali com os paramentos que ele improvisava, né? Brincando com os amigos. Então isso tudo já foi fazendo parte dessa infância e juventude dele, né? O que eu ia comentar só assim, esse período, né? Vamos pensar o que é a França, né? A França, ela sempre foi a filha predileta, né? Da igreja, né? E do nada foi proibido totalmente de ter uma igreja, o quanto isso impactou a vida das pessoas, né? Porque eles eram extremamente religiosos, eram extremamente fervorosos. Pô, se for pegar o tanto de santo que tem na igreja francesa aí até este momento aqui, né? Talvez seja, junto com a Itália, os dois principais países que tem mais santos, assim, em quantidade e em qualidade também, né? As aparições de Maria também ali na França, né? Algumas aparições. Então, imagina o impacto disso, né? E depois de ser perseguido, né? Passar a ter uma perseguição grande, a igreja, muitos padres morreram, muitos católicos morreram, né? E como eles foram obrigados a meio que viver aquilo que os primeiros cristãos viveram, né? De uma fé mais escondida, talvez, uma fé mais realmente escondida, né? Tendo que proteger sua vida, né? Para ter o sacramento da comunhão, para ter o sacramento da confissão. Então, enquanto eu refletia sobre isso aqui, né? E me veio muito também a época de pandemia que nós passamos aqui, que por muito menos as igrejas foram fechadas, na verdade, né? E não por perseguição, mas por infelizmente, também por escolhas de alguns padres, alguns bispos, enfim, né? Então, aqui sim, né? Aqui a igreja ela foi perseguida e ainda assim a fé ela foi cultivada a ponto de surgir um grande santo neste período tão dramático da história, né? E que ele depois também foi lá na cidade de Ars, já, né, também as pessoas viajavam para ir se confessar com ele, para participar da missa com ele, né? Então eu fico pensando o quanto essa perseguição e essa necessidade de fazer uma
uma fé mais intimista, né? Uma fé mais escondida, o quanto isso não deve ter mexido com ele também, para depois sim, né? Ele fazer as palestras, as pregações dele que também foram muito provocaram muitas conversões, né? Então eu fico pensando nesse momento de perseguição aí que a igreja passou e o quanto isso deve ter mexido com ele também, né? Para que ele crescesse na fé. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, né, dentro dessas perseguições, assim, realmente o acesso aos sacramentos era muito difícil, assim, para eles, né? Não era muito fácil participar de uma missa, nem ter acesso ali aos sacramentos, né? Tanto que, por exemplo, a primeira confissão dele foi por volta ali dos 11 anos de idade, né? Então, tinha um padre que estava passando ali na região, parou na casa dele, né? E perguntou para ele: "Você já se confessou, menino?" Ele falou: "Não, padre." Ele falou: "Então, bora se confessar, tá na hora aqui." E aí, aos pés do relógio ali da casa dele e tal, ele fez a primeira confissão aos 11 anos, né? E aí, a primeira comunhão dele foi por volta dos 13, pelo que eu estudei aqui, né? E aí é curioso ver que, por exemplo, como nessa época não podia, né, ter essa celebração pública, ir lá na paróquia celebrar, então os padres iam meio que escondidos ali numa casa ou outra, celebrando a missa e ministrando os sacramentos, né? Então, por volta aí dos 13 anos dele, foi feita uma missa lá numa casa para ele receber a primeira comunhão, né, mais alguns jovens. E aí, como tinha que ser algo meio velado, assim, meio escondido, então as outras pessoas da aldeia ali, né, onde ele morava, elas ficavam meio que trabalhando, colocando fenos, assim, perto da janela, meio que para dar uma disfarçada, sabe, para dar uma tampada nas janelas para ninguém ver, né. Então ele recebeu, né, essa primeira comunhão aos 13 anos, e o que eu li foi de que quando ele recebeu a primeira comunhão, ele não queria mais sair daquele cômodo. Ele queria ficar ali naquele lugar, em ação de graças, onde ele recebeu a primeira comunhão. Ele não queria, tipo, terminar essa ação de graças, digamos assim, né? Ele, tipo, todo mundo queria ir embora e ele não, ele queria ficar. E aí acho que a crisma dele foi por volta dos 17, por aí, mais ou menos, né? Mas sempre realmente com acesso bem restrito, né, ao sacramento. E aí eu vejo, assim, o quanto de valor, né, eles davam a esse pouco que chegava para eles, né? Hoje a gente tem, uma paróquia em cada esquina, em cada bairro, graças a Deus, né? Tem possibilidade de confessar, de comungar diariamente até, se a gente quiser. E naquela época não. Então acho que isso também foi fazendo crescer essa chama nele, tendo contato com esses sacerdotes que eram os resistentes, né? Que não... Heróis da fé, né? Eram os heróis da fé. Porque, assim, para falar aqui em números, né? Eu vou citar um pouco aqui da Revolução Francesa e depois eu quero conectar lá na frente quando ele for ordenado, porque tem uma relação aqui, ao meu ver, né? Mas só para a gente ter ideia de números, né? Então, como a Dani e o Rodrigo já explicaram, quando eclodiu ali a Revolução Francesa e tal, e ela acabou explodindo ali na França 3 anos depois do nascimento, né, de João Vianney, em 1789. Então, quando a Revolução começou a tomar cor, foi caminhando ali, eles criaram essa Constituição ali, né, separando igreja e Estado, mas fazendo com que os padres que fossem juramentados, né, que jurassem fidelidade a essa Constituição que eles estavam fazendo, os padres praticamente virariam funcionários do governo, né? Eles não seriam mais saber, como eu poderia, fiéis à hierarquia da igreja, né? Fiéis ao Papa. Eles seriam mais um funcionário do governo. E aí nessa, muitos padres e bispos não se curvaram, né? Mas tiveram e foram obrigados a ter que fugir. Então, pelos números que eu encontrei, estima-se que pelo menos entre 30 e 40 mil padres ou bispos tiveram que sair da França, fugidos e exilados, e entre 3 a 5 mil, pelo menos, foram executados. Foram assassinados na Revolução. E aí você tinha uma crise ali de não ter sacerdote disponível para o povo realmente, né? Então acho que isso tudo foi o que moldou esse coração ardente ali de João Maria Vianney. Poxa, mas Marcos, eu achei que a Revolução Francesa era tão bonitinha, cara. Liberdade, fraternidade, igualdade. É que isso funciona pros brothers ali da Revolução, entendeu? Então, assim, é igualdade, só que uns são mais iguais que os outros. Tem uma frase de Diderot, né, que é um dos líderes da Revolução, que ele fala que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Olha que amor, né? Olha que fraternidade, né? Então, realmente,
é um período da história não muito belo, né? Infelizmente. Bom, e aí continuando aqui na história, né? Já falou um pouco dessa juventude dele, já citou bastante aqui a Revolução Francesa. E aí então ele, né, tinha essa vocação ali, né, para o sacerdócio. Ele chegou a comentar com a mãe dele, e certamente acho que ela já via, né, nas brincadeiras, de celebrar missa, nas conversas que ela tinha. A mãe sempre tem um famoso sexto sentido, né? A mãe capta as coisas rapidinho. O pai fica todo aleatório lá viajando e a mãe já tá há muito tempo ali antenada nas coisas, né? Então a mãe dele já sabia, eles conversaram e tal. Só que também, como era uma família muito, né, muito pobre, muito humilde, quando ele foi falar com o pai dele que ele queria, né, ser um sacerdote da igreja, de início o pai disse que não. Até porque também ele teria que de algum modo arcar com esses custos, né, com o seminário, com os estudos e tal. E ele foi obediente ao pai. Ele falou, bom, se meu pai falou que não, até porque o pai precisava da mão de obra dele, né, para trabalhar ali, para ajudar a sustentar a família, e também porque o pai teria que arcar com alguns custos ali referente aos estudos dele. Ele não teria, né, esses custos, esse dinheiro, né. Então ele foi obediente ao pai, mas chegou um momento ali que não teve jeito, né. O pai viu que ele não seria, né, plenamente feliz ali se ele não fosse padre, e aí o pai dele concedeu então a permissão para que ele fosse estudar, né. E aí ele foi para uma outra cidade, foi acolhido por um padre santo, inclusive, eu diria, né, um padre que marcou a história dele também, que era o padre, eu vou falar meio abrasileirado, tá, gente, eu não sei falar francês, mas era o padre Ballet, ou Balé, não sei como eles falariam, mas ele recebeu São João Maria Vianney ali para instruí-lo, né, para poder direcioná-lo ali nesse momento de estudos ali até ele se tornar um sacerdote da igreja, né? E aí o ponto é que assim, ele então depois o padre ajudou ele a entrar no seminário e tal, só que ele tinha muita dificuldade nos estudos, né? O latim principalmente não entrava na cabeça dele, né? Não ficava as palavras, o que significava, como que era, assim. Então ele foi fazer ali os exames, né, para poder, enfim, progredindo ali, né, e ele foi praticamente reprovado em tudo, assim, não teve uma provinha ali que ele passou, e ele chegou a ser expulso do seminário, e o padre acolheu ele de volta em casa. Não, bora aqui que eu te ajudo, né. Teve um outro padre também amigo que ajudou, mas o padre Ballet, vou chamar desse jeito, ele, abrigou ele em casa, alimentou, ensinou e foi encorajando ele não perder essa chama que ele tinha, né? Falou, não, vamos seguir aqui que vai dar certo. É que ele percebeu a alma devota, né? Ele percebeu a vocação, ele via além, então ele não desistiu. E aí eu só queria fazer um complemento que, assim, por que também São João Maria Vianney tinha tanta dificuldade? Porque ele também não teve acesso aos estudos, né? Lá atrás, na infância e tudo mais, assim como era muito difícil a questão religiosa, né, da fé, era muito difícil também a questão de estudo, porque os professores também tinham, não era qualquer pessoa que podia dar aulas. Eles tinham que fazer o mesmo juramento que os padres, então eram professores que eram controlados ali pela Revolução Francesa, então não era qualquer pessoa que queria fazer esse juramento e que queria fazer essas coisas, então simplesmente também não tinha professores, não tinha como ele aprender. Então quando ele foi até acesso à escola, já foi muito lá na frente, muito, muito, já era bem, né, já adolescente, então isso também atrapalhou um pouco a questão dele aprender o latim e todas as outras coisas, por isso que ele tinha um pouco mais de dificuldade também. E uma outra coisa que chama atenção, né, que no livro, eu até anotei essa observação, que é o que a gente fala aqui, gente, há mais de 80 episódios, né, que no final do dia, né, o que faz o santo é o amor a Deus, né? É isso, essa é a medida do santo, né? E a frase que eu anotei, ela fala assim, né? O santo é formado pelo seu amor a Deus.
como é bonito ver isso na prática. Se podes ter a ciência e o amor, que tenha. Mas se tiver de escolher, escolha, pois, o amor. Pois sem o amor não será santo. Então, se dá para ter a ciência, né, o dom da sabedoria e da ciência, que tenha, né, junto com o amor. Mas se tiver que escolher, que você seja analfabeto, ou no linguajar talvez mais popular, que seja burro, mas que tenha um amor a Deus, por quê? Porque isso é o que vai te fazer santo, né? Então isso é o que a gente viu na prática aí na vida de São João Maria Vianney. E uma outra curiosidade que eu lembrei aqui, nesse período ali final, né, da adolescência, entrando para a vida adulta, ali perto da ordenação, ele também teve que cumprir ali o serviço militar, recrutado, né, e intimado a se apresentar no exército de Napoleão Bonaparte, né? Então Napoleão, ele estava ali com algumas ideias ali, né, de invasão, acho que ali para Espanha e depois para Portugal, e ele recrutou, né, quem podia ir, enfim, e São João Maria Vianney, ele se apresentou, ele falou, bom, eu não posso, né, ser um desertor, senão a coisa fica meio grave. Então Deixa eu te interromper, mas ele foi convocado, aconteceu alguma questão, porque o que acontece? O bispo, ele era tio de Napoleão, ele era algum parente de Napoleão, e ele tinha um acordo de que ele não mandaria os como chama? Os seminaristas, né? Porque ele estava querendo levantar as vocações, porque de fato tinham poucos padres ali na França naquela época. Então eles tinham um acordo de que os seminaristas, os futuros padres, não seriam convocados. São João Maria Vianney já estava no seminário nessa época, só que aconteceu alguma coisa, nas fontes que eu li, eles não conseguem explicar o que ocorreu, né? Algum desentendimento ocorreu e eles convocaram São João Maria Vianney. Então ele, na época que ele foi, tipo, não era para ele ter ido, mas ele foi convocado. E aí, desígnios de Deus, né? A gente sabe que nada é em vão. E aí pode continuar. Mas ele não foi, né? Ele não foi. Então, aí é que tá o fato curioso. Aí que tá o fato curioso. Ficou doente. Muito legal essa história. Porque tem dois momentos, assim, né? No primeiro momento, quando ele se apresentou ali pro exército, ele ficou muito doente, acamado e tal, então ficou no hospital, não conseguia ali, né, dar sequência no momento junto com a tropa. Aí depois se recuperou um pouco, né, se restabeleceu ali um pouco a saúde, e aí ele foi lá e se apresentou de novo. Só que a tropa já tinha ido, né, então o pessoal falou, então, legal, agora corre, porque você precisa alcançar a tropa, né? Então deram lá as coordenadas de onde ele teria que encontrar a tropa, né? Em que cidade, em que momento. E só lembrando, gente, que nessa época, muita coisa era pé ou cavalo, né? Carroça, não tinha Uber, não tinha metrô, trem, era pé mesmo. E aí ele falou, tá bom, já que eu tenho que ir, vamos lá, né? Aí ele começou a peregrinação dele, solitária, ali sozinho, para tentar encontrar a tropa. E aí ele viu uma igreja no meio do caminho e ele parou para rezar. E aí, enquanto ele estava rezando, ele se perdeu total no tempo, assim, ele foi para outra dimensão, né, na oração dele ali, e ele perdeu o tempo. Então, assim, quando ele deu por conta, assim, né, de onde ele estava, como ele estava, enfim, ele já tinha perdido a tropa de novo, já não daria mais tempo dele chegar nessa cidade, que seria o ponto de encontro dele. Ele não conseguiria ir realmente para lá. E aí ele falou, tipo, não dá, assim, já é a segunda vez que eu, em tese, não posso me apresentar ali no exército como fui convocado. Então, é melhor nem ir. E aí ele chegou a ficar, acho que uns 2-3 anos escondido, assim, porque ele foi declarado desertor oficialmente. Né? Aí, na verdade, assim, aonde eu li, eu vou complementar essa parte. O que eu li e vi é que, na verdade, não é que ele desistiu desistido, né, por conta própria. Ele até tentou, né, porque eram algumas horas de diferença que ele se perdeu e tudo, mas ele até tentou, só que ele estava fraco ainda, ele não estava 100% de saúde, então teve uma hora que ele parou para descansar no meio lá da floresta, e aí um desertor chegou até ele e falou, o que você está fazendo aqui e tal, percebeu que ele estava doente e falou assim, então eu vou te levar para um lugar aqui para você se recuperar, e ele levou São João Maria Vianney para esse lugar, para ele se recuperar. E aí, nisso, ele se tornou um desertor, né, não por vontade, mas por necessidade.
E aí ele ficou nesse lugar. E esse lugar era um lugar que já acolhia desertores, já tinha um costume de acolher as pessoas que desertavam. E então lá foi acolhido pela população, não vou ficar falando os detalhes, mas aí mudaram o nome dele. E nesse tempo que ele ficou para se recuperar, ele acabou evangelizando o lugar todinho. Então ele começou a falar de Deus para as pessoas, e aí ele evangelizando, as pessoas gostaram muito dele. E aí ele acabou ficando por uns 2, 3 anos lá. Ele chegou depois a conseguir enviar uma mensagem para a mãe dele, para avisar que ele estava vivo, né? Mas ele não podia voltar, porque senão a família dele ia sofrer as consequências. E aí a família dele, tentando resolver esse problema, conseguiram lá um acordo de que para que João pudesse ficar livre e voltar, né, sem ser jurado de morte, eles teriam que apresentar uma outra pessoa no lugar. Então eles teriam que mandar alguém no lugar, né, para o exército, no lugar de São João Maria Vianney. E aí um irmão dele se apresentou. Falou, não, tá bom, eu vou, vocês vão me dar aí minha parte da herança, que eu vou, eu assumo esse lugar. Então São João Maria Vianney sempre guardou com muito carinho esse irmão, porque o irmão foi e também nunca mais voltou, eles não tiveram mais notícias. Então eles entenderam que o irmão deve ter morrido na guerra. Então foi onde eu estudei, nas fontes que eu estudei, foi essa confusão toda aí que aconteceu nesse período da vida. E nesse período também foi quando a mãe dele morreu, né? Isso, que quando ele voltou desse período de deserção, pouco tempo depois ela morreu. Pouco tempo, bem pouquinho. E aí pra ele foi um baque, né? Porque ele tinha realmente uma proximidade ali também, uma afinidade muito grande, né? E foi aí que o pai dele entendeu de fato que não tinha mais o que fazer mesmo, sabe? Acho que foi aí que o pai dele se convenceu 100% que é isso, ele tem que ser padre mesmo e tal. E aí o padre, eu já vi gente falar Bailey, balé, eu já vi várias pronúncias para esse nome, eu não tenho a correta. Mas esse padre foi extremamente necessário e fundamental na vida de São João Maria Vianney. Porque ele insistiu até o último, até São João Maria ser ordenado, até conseguir passar por todas as provas e tudo que ele precisava passar para ser ordenado sacerdote. Isso que eu ia falar, ele queima bastante os cartuchos dele, né, para que São João Maria fosse ordenado, né? Porque ele vai uma vez, não passa lá com o bispo, na verdade foi bem ruim, né? A entrevista, eu chamasse com o bispo, depois ele vai de novo, não passa, aí na terceira vez, de novo o padre Bailey usando todo o seu... ele era um padre, pelo que eu entendi, bem reconhecido ali, né, na França. Sim. E aí ele insistiu muito, e aí nessa outra vez ele conseguiu finalmente passar, né? E aí nesse meio período aí de tenta, vai, não vai. Se eu não me engano, São João Maria Vianney fez até uma peregrinação para um lugar de um santo, que agora eu não lembro o nome, mas é um santo conhecido ali da região. Ele fez a peregrinação para ver se ele conseguia melhorar essa questão dos estudos, porque ele não ficava na cabeça dele. Então o intuito, ele falou, deixa eu me mortificar um pouco, eu queria fazer, né, ele fala com o padre, deixa eu fazer essa peregrinação para ver se eu consigo melhorar isso, né, com a graça divina. E aí ele vai nessa peregrinação, tem uma experiência bem importante. Quando ele volta assim, os relatos é de que ele melhorou um pouquinho. Não é que virou um milagre e de repente ele virou doutor da igreja. Né? Mas ele conseguiu melhorar um pouco, e aí acho que foi quando ele consegue passar nas provas e todas as coisas que ele precisa para ser ordenado. E pelo que eu vi, assim, não é também assim que ele passou com louvor e tal. Óbvio que o bispo deu uma baita de uma colherzona de chá pra ele, né? Não foi pouca, não. Sim. E eu até anotei, e aí qual é o link que eu quero fazer aqui com a Revolução Francesa, né? Eu até anotei que, assim, vendo, né, o homem santo que ele era, a devoção que ele tinha, o homem piedoso,
o bispo resolveu ordená-lo confiando no padre Baley, tá, do mestre que ele era, né, de São João Maria Vianney, e pela falta de padres, que ele falou, cara, eu não tenho ninguém. Se eu tiver pelo menos alguém que reza, piedoso, e vai levar as almas a ficarem mais perto de Deus, vou aceitar. Então, foi um pouco desse misto, sabe? Assim, o ambiente que já era meio deficitário ali de vocações, né, de padres e tal. E o bispo falou, pô, os que estão chegando com toda essa piedade, eu vou dispensar? Não vou, né? Então, o padre Baley foi insistindo, e eu até anotei que, assim, ele foi aquela pessoa que abrigou, alimentou, ensinou, encorajou e tal, mas mais do que isso, ele foi santo na frente do padre Vianney, né? Então, ele mostrou pro São João Maria Vianney o que é ser santo, o que é ser um grande sacerdote, né? Então, acho que esse exemplo foi muito forte para ele, tanto que eu até peguei uma referência aqui de um vídeo do padre Paulo Ricardo, que eu achei bonito, assim, que o padre Vianney, ele não era apegado a nada material, né? Depois a gente vai contar alguns casos dele enquanto sacerdote lá em Ars, ele era totalmente desapegado de tudo. Mas tinha uma coisa que ele tinha um certo apego, digamos assim, que era um espelho, né? Ele guardou um espelhinho, e aí perguntaram pra ele, né? Pô, mas por que você anda guardando, você anda com esse espelho aí? Porque ele falou assim, esse espelho aqui, ele já refletiu um dia o rosto do padre Baley. Então ele refletiu o rosto de um santo, eu quero ter esse espelho comigo. Então ele guardava isso como uma recordação desse grande mestre que foi, né? Então aí a gente tem, né, nesse momento aqui, assim, a ordenação dele, nesse contexto que a gente acabou de explicar. E aí E desculpa te interromper. Pode comentar. Não, você vai falar que a ordenação foi totalmente sem glamour, né? Que normalmente a ordenação de um padre tem, né, vem um bispo, aí você tem toda aquela cerimônia linda. Hoje em dia né? Eu não sei como era antigamente, mas ainda vai ser mais ainda, sei lá, emocionante. E aí a mãe tem um papel fundamental na ordenação, que é a mãe que entrega o futuro sacerdote e tal. E a mãe dele já tinha morrido, já ainda estava naquela coisa que não podia ser muito aparente, né, vistosas as cerimônias, as celebrações. Então ele foi sozinho para ser ordenado lá na cidade que não tinha bispo em qualquer lugar, então ele teve que ir até onde estava o bispo. E aí ele foi sozinho com a roupinha dele, atravessando ali as florestas até chegar para ser ordenado. Assim, é um total, né, desapego, desprendimento de todas as coisas, todas as pompas, de tudo, né? Nossa, vamos me ordenar sacerdote. Não. Olha como foi a ordenação dele, né? Em que contexto que foi. Eu achei isso muito interessante, assim, para complementar a vida dele toda, né? Então, cada coisinha que aconteceu na vida dele reflete quem ele é, quem ele foi. Pelo que eu vi, ele realmente queria muito, né, se ordenar, porque teoricamente a diocese, ele era a diocese de Lyon, né, então o bispo deveria estar ali em Lyon, e aí quando foi combinado, sim, ok, né, ele seria ordenado, ele entendeu que, né, marcaram lá, ele entendeu que iria lá em Lyon, para o bispo recebê-lo e fazer a ordenação dele. Só que quando ele chegou em Lyon, o bispo não estava lá, estava em outra cidade. Então ele foi caminhando de Lyon até essa outra cidade, dá em torno de uns 100 quilômetros, então ele foi caminhando, e chegando lá, o bispo fez a ordenação numa capela privada ali, né? Então quase que só ele o bispo ali, para essa ordenação, né? Então bastante simbólico também, né? Ele fez a via sacra dele ali até ele chegar no sacerdócio, né? Bom, e aí depois que ele foi ordenado, né, o bispo pediu para que ele ficasse ali com o padre Baley, mais uns 3 anos, mais ou menos, né? Então ele já estava ali aprendendo, já como sacerdote agora, né, ministrando o sacramento e aprendendo ainda mais ali com o padre Baley, né? Aí depois desses 3 anos é que ele foi designado ali como o pároco. É que o padre Baley morre, né? Ele morre também nesse período aí, né? E aí mas eu acho que ele não morreu antes dele ir pra Ars, não. Acho que ele foi pra Ars. Não, é que o padre Baley é de Ars. Ele assume o lugar dele, entendeu? Pelo que eu li, não era não, hein? O padre Baley era de outra paróquia. É que era de... É porque
Pelo que eu vi, Ars era uma capelania, né? Era como se fosse uma comunidade hoje em dia. Ela não era paróquia naquela época, ela era uma capelania que Ars, fazia parte de uma paróquia. ele Tanto que não ela era estava paróquia. abandonada, ela não tinha ninguém, não tinha nenhum sacerdote, não Tanto tinha é que ninguém, né? tinha Eu acho que eu entendi 230 pessoas em Ars. Era uma vila com 230 pessoas apenas, né? Aqui, ó. No livro que a gente leu, Rodrigo, tá assim. Não. Antes de ser enviado para Ars, Padre Vianney passou 3 anos como coadjutor do idoso Padre Balley na paróquia de École. Não, é que depois eu associei coisa errada aqui. Ele fala que morreu lá em 1817 e tal. E aí, logo nomeado coadjutor de Ars, João Maria Vianney. Então, eu achei que era Ars, entendeu? E não é. De fato, é É. essa Não, cidade era aí que vocês falaram aí, é Collier. École. Isso. E então, assim, depois desses 3 anos, né? Editor, corta aí, editor. Não, fica tranquilo, deixa a conversa, pô. A conversa fluiu aqui, não precisa nem cortar, não. Então, né, ele foi, depois desses 3 anos, né, como a gente explicou agora, designado lá para Ars, e chegando lá, ele se depara, né, com uma aldeiazinha ali de 230 habitantes, e não é 230 mil habitantes, tá, gente? É só 230. Exatamente. Dá pra fazer o censo em um dia, mais ou menos, né? Você chama todo mundo pra rua, conta ali um por um e dá lá os 230. E tava muito abandonado, né? Porque como não tinha nenhum pároco, não tinha nenhum padre, nenhum sacerdote há muito tempo ali, o povo, de certa forma, tinha perdido a fé, né? Tinha acostumado a exercitar a fé, a vida religiosa ali. E aí, quando ele chegou lá em Ars, a igreja tá toda, né, detonada, assim, meio caindo aos pedaços, tá meio feinha, mas no momento, no dia 1, assim, quando ele chegou lá, ele já fez uma declaração, né, também profética. Ele falou: essa paróquia não conterá todos que chegarão mais tarde a ela. Então ele já estava olhando ali que ia chegar muita gente, né, naquela paróquia, e seria um grande refúgio ali na França, né? E eu achei bonitinho a passagem que fala que quando ele foi para Ars, ele foi com uma senhora lá que acompanhou ele, e eles se perderam. E aí ele parou um menino que era um pastorzinho, assim, e falou, pediu ajuda para esse menino, né? Aí o menino ajudou ele, indicou o caminho e para ele chegar. E aí ele fala pro menino assim como você me ajudou, né, a encontrar o caminho para Ars, eu te ajudarei a encontrar o caminho para o céu. E aí diz que tem uma imagem, uma estátua, não lembro, lá em Ars, que é ele apontando com um menino, assim, né? Ele, um menino, e ele apontando para o céu, que representa essa passagem, assim, que ele fala pro menino. Muito bonitinho, eu achei. E nessa ida, Muito legal, né? nessa ida, Marx, que ele chega lá, né, e vê a cidade, como você comentou, né? Ninguém mais vai para a igreja, né? Ninguém faz nada. Tem um sermão dele que eu anotei aqui para falar, um trechinho bem pequenininho, que é muito forte, assim, né? Vou abre aspas aí, né? Fazeis uma montanha de coisas que são ofensa a Deus. Será que pensais que Deus não vos vê? Mas se até eu vejo, meus filhos, serei tratados em consequência. Que miséria! O inferno existe. Suplico-vos que penseis nele. Pensais por acaso que vosso pároco deixará que vos ponham lá dentro para que vos queimeis até o fim do século? Querei mesmo dar esse desgosto ao vosso pároco? Nossa. Que Não, os sermões. Fecha aspas, que pancada, né? Que pancada. Não, mas todo sermão dele, assim, cara, era muito forte, assim, sabe? Ele realmente pegava no pé com razão, claro, né? Dos seus paroquianos. E teve um que, até no livro, eu não vou lembrar agora as palavras exatas, mas teve um que ele vê, tipo, como se ele contando, né, fazendo o sermão dele, mas como se fosse um diálogo de Jesus com ele. E Jesus falando, pega aí os teus paroquianos e leva pro inferno. Tipo assim, entrega pro inferno que eles não têm mais jeito. Aí ele suplicando, né, mas Senhor, não, como assim, né? Poxa, a gente lutou tanto aqui, ensinei eles, não, eles não têm mais jeito. Pode mandar pro inferno.
E ele vai suplicando e falando, aí chega uma hora que ele fala, mas senhor, então eu vou ter que ir junto, né? Porque e tal. E ele falando assim pros paroquianos, né? É isso que vocês querem? É esse diálogo que vocês querem que eu tenha com Deus? Vocês querem deixar chegar nesse nível? E tanto que assim, nessa época que ele chegou ali em Ars, realmente o povo curtia muito os bailes, a bebedeira, as conversas, enfim. E ele tinha um horror a esses bailes, né? Aquelas grandes festas e danças, assim. Tanto que tem um episódio bastante marcante, que é muito citado, né? De que certa vez ele ficou sabendo que iam fazer um baile lá na cidade, né? E aí, mais uma vez, ia ter muita bebedeira, muita bagunça ali, né? Muito pecado. E aí ele falou, bom, então deixa eu fazer minha parte aí para contribuir com o baile, né? Qual foi a contribuição dele? Ele ficou sabendo então do baile e ficou sabendo que contrataram um violinista, né, para tocar a música ali no baile. Aí ele foi no meio da estrada encontrar com o violinista no caminho e ofereceu o dobro do dinheiro que, tipo assim, quanto que vão pagar para você, meu caro amigo? Vão pagar 10, então eu pago 20 pra você ir embora. Eu te dou o dobro e vai embora, esquece. Então assim, não teve baile, porque não tinha música, não tinha o cara pra cantar. Ele acabou com a festa da galera, né? Porque esse era o foco E era dele ali, assim, né? mas você pensa, né? É muito triste, assim, porque eu fiquei pensando, quando eu li sobre Ars, eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha as pessoas vivendo totalmente aleatório, porque elas não tinha ninguém para ensinar a fé, não tinha onde elas viverem a fé, porque a igreja estava meio abandonada e tal, e o pároco, acho que anterior também não era muito... Pároco não, o cura, né? Porque não era uma paróquia ainda. E aí tinha a questão da Revolução Francesa, que tinha mudado tudo, então eles não santificavam, uma das coisas que irritava ele, né? Não santificava o domingo, porque a Revolução Francesa mudou os dias da semana, então não eram 7 dias da semana, acho que eles botaram 10 dias, então você se perdia nas datas, então não tinha como santificar o domingo, então eles trabalhavam no domingo. Pelo que eu li também, eles mudaram o nome dos meses, então você não tinha para o pessoal se perder, para não lembrar mais quando que era a data dos santos. Então, para descaracterizar a fé de todas as formas possíveis. Então, era um povoado ali perdido mesmo, né? E ele tem que plantar essa fé, esse amor, trazer essas pessoas para uma vivência espiritual, porque elas já não têm mais nada. Então, a missão dele ali era muito grandiosa para aquelas 230 pessoas que, né, nós vamos chegar ainda, mas já adiantando, isso reverberou, né? Expandiu, saiu de Ars, tomou a França, tomou proporções muito maiores depois. Mas eu fiquei muito reflexiva pensando em Ars. E pensando em Ars e trazendo também para os nossos dias de hoje, porque existem lugares que não têm acesso, que não tem quem vá lá e faça, e leve, e plante, e lute, né? E tem uma passagem que ele fala eu não lembro para quem que ele fala agora, mas que foi até o vídeo do Padre Paulo, depois vocês quiserem assistam o vídeo do Padre Paulo que vale a pena, que ele fala, né, fala assim, se você não jejuou, você não fez penitência, você não se mortificou, você não arrancou sangue pela sua paróquia, então você não fez tudo para converter a sua paróquia. Então, olha a intensidade que ele tinha, assim. Até porque ele viveu assim, né? Lá em Ars. Exatamente, eu ia falar, foi assim que ele converteu a cidade, lá né? Com muito jejum, muita oração. E lá em Ars ele ficou, às vezes, mais de 20 horas em confessionário, né? Sim. Imagino eu que já não eram mais só 230 moradores, né? Para 20 horas de confissão ali, né? É que as pessoas iam vindo, né, dos povoados. Sim. As pessoas que eles conheceu também nos outros povoados, então a École, aquele que ele teve quanto desertor, as pessoas souberam que ele tinha ia falando, né, esse povinho funciona desde o início dos primórdios da humanidade. Não, então um falava para o outro e eles falaram, ele foi ordenado, então vamos lá ver esse pá, vamos ver o padre. Então as pessoas iam falando um para o outro e aí ia vindo as pessoas. Mas até chegar nisso, muita mortificação, aí a gente pode até falar um pouco mais detalhado sobre isso, do quanto que ele tinha essa vivência de mortificação
pra vida, Uhum. Tanto que as imagens dele, assim, fotos da época, ele sempre com o rosto muito ossudo, muito magro, né? Porque ele fazia muita penitência, muito jejum. E assim, a fama de santidade, por que que também trouxeram, né, muitas pessoas ali para Ars? Porque a fama de santidade dele correu muito rápido, assim. Chegou ao ponto até de construírem uma linha de trem para Ars, para poder facilitar o povo chegar lá, porque foi tamanha a demanda, né, que assim, ele não, assim, a gente falou da dificuldade dele em aprender o latim e tal, mas ele quando estava pregando, ele tinha uma sabedoria divina, assim, acho que era Deus e o Espírito Santo que inspirava ele ali, né, porque ele tinha palavras muito sábias, muito certeiras, assim, e essa forma realmente correu, né? Então, ele preparava com antecedência, mas ele tinha uma dificuldade. O que era a dificuldade dele? A memória. Então, assim, de guardar. Então, ele tinha uma preocupação com aquilo que ele ia falar. Mas aí a coisa foi andando de tal forma que chegou um ponto que ele já não tinha tempo para ficar se preparando tanto para o sermão. Porque no começo era algo que ele demandava um tempo ali, né, para poder falar aquilo que Deus queria mesmo e falar tudo certinho, bonitinho. Aí, conforme a vida foi correndo e a coisa foi ficando muito intensa, aí ele foi realmente só mais rezando e pedindo para Deus inspirar ele na hora de falar, para que ele não falasse nenhuma bobagem. E dizem que essa questão da memória dele, muito também pode ter sido por questões de privação de alimento mesmo. A gente sabe que uma pessoa que não ingere as calorias e as proteínas e as vitaminas necessárias, ela vai ter um déficit de aprendizagem. Como ele veio de uma família pobre e como ele tinha desde sempre essa questão da mortificação e do jejum, isso impactou a saúde dele desde sempre. E tanto é que lá na velhice ele até assumiu que na juventude ele foi exacerbado, ele fez além do que deveria fazer de penitências e mortificações. Então, assim, ele comia o mínimo do mínimo do mínimo essencial, assim, às vezes de batata, e às vezes a batata ainda estava estragada. Tava mofada, né? Tava mofada. Aí ele falava, não, tá tudo bem. Tudo que davam para ele dava para os pobres. Tudo, exatamente tudo que dava para ele dava para os pobres. Quando ele chegou em Ars, uma senhora lá muito bondosa e que tinha posses, mandou os móveis para casa que ele ia ficar para que ele tivesse um pouco de conforto. Ele agradeceu e mandou devolver tudo, porque ele não queria absolutamente nada. Ele dormia no chão, ele tomava friagem, ele dava toda a comida que ele tinha, tudo que davam para ele dava para os pobres, as roupas, tudo. Teve dias de sair pelas ruas lá de Batina com a calça por baixo e voltar sem a calça porque deu pro mendigo. Então, visualmente, ele era uma pessoa assim que você olhava assim, poxa, beirava a pobreza mesmo, porque a batina era rasgada. Com ele não tinha luxo, zelo e nada, assim, porque tudo para ele era motivo, desapego e motivo para assim, ó, se ele pudesse ajudar o pobre, então ele ajudava. Mas, contrapartida, ele tinha um zelo muito grande com as coisas de Deus. Então, para a paróquia, ele queria sempre o melhor e o mais belo, porque era para Deus. Né? Então, ele tinha um cuidado e um zelo muito grande com os paramentos litúrgicos, e sempre que ia comprar e precisava comprar, ele não economizava nisso, porque era para Deus. Agora, aquilo que era para ele exigia somente o mínimo. Mesmo quando ele ficava doente, porque ele ficava muito doente por conta do quanto ele se mortificava, ele ainda era resistente quando o médico receitava que ele precisava comer carne e tomar vinho. E ele relutava o máximo que ele pôde, assim. Enquanto ele pôde relutar na vida dele, ele se flagelava, usava silício. Então, assim, há inúmeros relatos do nível de mortificação, de tudo que ele fazia, de sacrifícios que ele fazia. E aí os frutos também vieram, né? Porque Ars foi totalmente transformada e reverberou pela França. Então vinha gente da França inteira atrás dele para se confessar e para participar da missa. Exatamente. E essa parte assim dos jejuns, né? Eu li que ele às vezes ele comia só uma batata, né, por dia, era a refeição dele. E quando às vezes ele comia duas, ele pedia perdão
por ter comido a segunda, né? De tão rígido que ele era com esses jejuns, né, e os sacrifícios. E aí, entre, né, as coisas ali que ele foi fazendo em Ars, né, uma coisa que para ele era muito cara, assim, era muito querida, que ele gostava muito, foi o que foi inclusive batizado de A Providência, né, que foi uma casa que ele criou ali em Ars para acolher moças, para formá-las, né. A ideia inicial era só uma casa de formação de moças, que ele entendeu que, pô, eu faço todo um trabalho ali, né, nas missas, nas pregações, nos meus sermões, no confessionário, mas seria bom a gente ir preparando as moças desde cedo. Então, ele criou essa casa para receber ali as moças e formá-las, só que virou um lugar de acolhimento das meninas mais vulneráveis, das mais pobres, das que não tinham condições, iam ali para a Casa da Providência para serem formadas, né, terem catequese, aprender um ofício e terem uma vida ali, né, também de formação completa, né, de formação mais ampla. E ali aconteceram, inclusive, alguns milagres, né, não sei se vocês viram, os milagres do trigo, especialmente, né, porque naquela época o alimento para muita coisa era o trigo ali, né, seja o grão in natura, ou triturar e fazer pães, etc. Então, muita gente plantava o trigo e doava trigo, né, para ele, para essa casa, né, da Providência, para a paróquia. E aí chegou uma época assim que teve uma colheita muito fraca, assim, as pessoas já não estavam doando, então ele não tinha trigo para comer. Então, o que a moça lá, que era encarregada da cozinha, né, o que tinha ali na cabeça dela é que ela ia buscar o último punhado de trigo que tinha sobrado. Depois daquilo, acabou e não tinha mais o que dar para as meninas, nem para ninguém, né? E aí, ele foi e pediu intercessão para São Francisco Regis e falou para ela, né? Pode ir lá no sótão buscar o trigo. E ela foi assim, pô, sem esperança e sem expectativa, né? Aí quando a mulher abriu lá a portinha lá de cima do sótão, mas caiu tanto trigo, que ela nunca tinha visto um negócio daquele lá, assim, do chão ao teto tinha trigo para todo lado. E isso aconteceu algumas vezes, não foi só uma não. Então, às vezes as pessoas falavam, tá faltando tal coisa, não tem. Ele falou, não, vai lá no armário e pega tal coisa. Ele falou, mas já fui, não tem, né? Ele, não. Vai lá. Ou seja, ele tinha acabado de fazer uma oração, pedindo a intercessão de algum santo, falava, vai lá que vai ter. E a pessoa chegava lá, o negócio estava saindo pelas janelas, né? Então, esses milagres aqui também, junto ali à Casa da Providência, né, das meninas, eram muito presentes ali na vida dele. Não só isso, mas outros relatos de milagres, mas aí eu vou só fazer sei lá, não sei o que eu vou fazer. Me perdi no nome. Mas quando tinha algum relato de milagre, alguma cura, alguma coisa que eles iam atribuir a São João Maria Vianney, aí ele já declarava logo que era para todo mundo atribuir a Santa Filomena, né? Porque ele tinha uma devoção muito grande para ela. Ele conheceu Santa Filomena e ele aprendeu a ter uma devoção muito grande a ela. Então, tudo que acontecia, que alguém ia agradecer a ele, não agradeça a mim, não, agradeça a Santa Filomena. Então, ele chamava a pequena Santinha. E eu achei muito bonita a relação que ele tinha de fé, de devoção a Santa Filomena. E por que eu tô também falando isso, gente? Porque se você não ouviu, a gente aí tem um episódio sobre Santa Filomena. Pode procurar que você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa santa tão especial. Eu conheço muitas pessoas que são devotas a ela até hoje, e São João Maria Vianney era um grande devoto de Santa Filomena. E só para complementar também um ponto que, nesse período que ele esteve lá em Ars, que me chamou muita atenção, que é esse serviço dele nas confissões, né? E aí onde eu li aqui, relata que ele passou até 20 horas, né, em confessionário, né? E ele tinha ali o discernimento, né, dos espíritos. Então ele sabia exatamente o que aconteceu na vida de cada uma das pessoas quando elas iam se confessar. Ele sabia se a pessoa ela estava realmente com disposição para se arrepender e não voltar a cometer o pecado. E se não tivesse, ele negava a absolvição para aqueles que não queriam se emendar, se corrigir, né? Não tinha um arrependimento sincero, né?
Exato, aí você fala, depois de 20 horas de confissão, nada melhor do que tirar uma soneca e dormir um pouco, né? Por 34 anos, né, ele foi atormentado, né, por demônios e durante as suas noites de sono, né? E ele tinha uma. Aí eu acho que também às vezes, tem que ser bem espirituoso mesmo, né? Porque todas as vezes que a noite era pior, né? Ou seja, os demônios atacavam mais. No dia seguinte ele brincava, entre aspas, que via um peixe grande para se arrepender, né? Então os demônios atacavam antes e no dia seguinte tinha alguém, não sei se importante ou com muitos pecados, não sei exatamente qual é a classificação, mas é um peixe grande, né? Vinha se arrepender e se confessar. E aí, em uma dessas, durante a confissão e tudo mais, também tinha muita libertação, né? Ele fazia muito exorcismo também, né? E aí, em um desses, né, um dos demônios fala para ele, né, que tu me arrancaste mais de 80 mil almas. Então, poxa, olha só. a dedicação dele, né, e ouvir isso, né? Imagino eu que ele fala que ele já não tinha nenhum temor por nenhum demônio, né? Então, eu fico pensando que eu acho que para ele é sido gratificante ouvir algo desse tipo, sabe? Pô, eu tirei 80 mil almas das mãos do demônio, né? Com certeza, não, sem dúvida. Tanto que, assim, o demônio, às vezes, ele chamava de Grapim. Não sei se vocês viram isso, mas ele Eu vi. deu um apelido aí ao demônio, né? Era o Grapim, que ele falava. E teve até um padre que perguntou uma vez: mas padre Vianney, o senhor não tem medo do diabo? Ele falou assim: meu amigo, eu e o diabo já somos quase companheiro. A gente é parceiro, é brother, aqui eu vejo ele todo dia. Então, assim, o diabo realmente tentou ele por 34, 35 anos, de todos os modos, assim, né? Às vezes ele tentava, assim, colocar algum medo no padre Vianney. Aí ele não conseguiu. Aí depois ele foi tentar na parte física, realmente. Ele não deixava ele dormir, sacudia ele da cama, fazia barulho, batia na casa e tal. E aí o que o padre Vianney fazia? Pô, assim, ele já dormia pouco naturalmente, porque ele tinha uma vida de, pô, às vezes meia-noite, 1 da manhã, ele ir pra paróquia e fazer o momento de oração dele ali, mas o povo via que ele estava lá, já começava a fazer fila para confessar e tal, e ele emendava, né? Por isso que ele ficava tanto tempo assim. Então o diabo começou a tentar o quê? No sono. Falou, pô, eu vou atacar o físico dele, vou tirar. E às vezes, quando nem isso dava certo, ele também tentou um pouco assim, na parte meio material. Por exemplo, teve uma certa vez que o padre Vianney estava na paróquia e alguém falou: padre, sua casa tá pegando fogo, né? Na casa paroquial, seu quarto tá pegando fogo. E aí foi assim, cara, do nada, o quarto tava lá, como de costume, do nada começou a pegar fogo no quarto dele, na cama. Eles tinham um quarto muito simples, né? Era uma cama, uma mesinha ali e um livreiro, uma coisa bem simples assim. E aí começou a pegar fogo no quarto, e do lado da cama, assim, tinha como se fosse um móvel ali, né, que tinha uma imagem de Santa Filomena. E aí o fogo que veio consumindo ali um pouco do quarto parou exatamente antes da imagem de Santa Filomena, como se fosse uma linha reta, assim, ó, fechando aquela parte ali do quarto, né, antes da imagem. E aí quando ele soube que o quarto tinha pegado fogo, mas já tinha parado e tal, tanto que quando falava pra ele, falou: é o Grapim, já falando do demônio, né, é o Grapim que tá aprontando as deles lá de novo. Aí vieram contar pra ele que assim: olha, padre, o quarto tá um pouco queimado lá, mas a sua cama foi totalmente destruída, né? Tá queimada. Aí ele respondeu, ele falou assim: bom, então agora Deus me concedeu o pedido que eu tanto queria. Neste momento eu sou o mais pobre de Ars, porque nem cama pra dormir eu tenho. Então, ele realmente não brincava aí nos sacrifícios não, né? Né, e assim, né, conforme a fama dele crescia, e aí eu acho que também isso deve ter sido uma outra aprovação para ele, né? Alguns outros párocos ao redor ali ficaram meio enciumados, né? E inseguros e tal. E aí alguns párocos chegaram até a proibir as peregrinações para onde São João Maria Vianney pregava, né? E vivia seu ministério. E aí eles escreveram, né, um protesto assim para o bispo, né, lá local, falando que ele não tinha conhecimento teológico suficiente
que as pessoas procuravam, mas na verdade não voltavam convertidas, que ele usava uma batida surrada e sapatos também velhos, né? Esse protesto chegou nas mãos de São João Maria Vianney, né? E aí quando ele olhou assim o protesto, ele mesmo assinou. Ele falou, assinou o nome dele, né? E entregou pro rapaz, ó, tá aqui, então, né? Só que aí o bispo, né, ao receber isso, ele já sabia, né, vamos dizer, da santidade de São João Maria Vianney, até mandou alguém lá dar uma olhada, né, ver se estava tudo bem. Essas pessoas voltaram muito admiradas, né, e já com essa mensagem, né, que ali vivia um santo, né, que deveriam ser admirados e tomar como modelo. Exatamente. E aí um outro ponto também importante assim, na vida dele, né, uma outra fase ali, foi que, dado essa demanda crescente ali em Ars, né, que estava tendo, convenceram ele, depois de muito tempo ali, de pedir para o bispo mandar um coadjutor, né, o que seria um vigário hoje em dia, né? Então, poxa, seria bom que o senhor tivesse, Padre Vianney, alguém para te ajudar aqui e tal. Enfim, convenceram ele, aí ele pediu, e aí o bispo mandou para lá o Padre Raymond, que era o coadjutor dele, né? Só que o Padre Raymond, ele era muito ruim com o Padre Vianney, ele maltratava, ele falava um monte de coisa ruim dele, e assim, ele pegava muito no pé do Padre Vianney. E aí, para o Padre Vianney, aquilo era bom, porque para ele era mais um sacrifício, era mais um jeito de ofertar a Deus um sofrimento, um sacrifício, né? E assim, ele ficou alguns anos lá, e realmente nessa luta e tal, e quando uma vez, né, convenceram ele a pedir para o bispo a troca do coadjutor, ele até chegou a escrever uma carta, né, pedindo para o bispo essa troca. Só que antes de mandar a carta, ele leu a carta de novo. Aí quando ele leu, ele rasgou ela todinha e falou, não, se nosso Senhor suportou a cruz dele, eu também posso suportar a minha. Então, deixa o Padre Raymond aí. E ele ficou lá, né? Só que depois chegou uma hora, acho que até o próprio Padre Raymond se tocou assim de que não estava dando certo ali a questão, né? O povo em volta também já estava vendo, aí ele saiu, né? E aí o novo coadjutor que veio, ele já era muito bonzinho com o Padre Vianney, assim, e ele ficava falando para esse padre, pô, mas você não vai brigar comigo? Tipo, você não vai me repreender? Você não vai, né, me corrigir e tal? Porque ele sentia falta dessas pancadas, no bom sentido, né, vou falar assim, que o Padre Raymond dava. E tanto que um dia ele foi pego até, tipo, chorando, assim, sabe, com saudade, porque ele falou, poxa, ele me fazia crescer espiritualmente, né? Ele me tirava da zona de conforto para crescer, tá? Então foi uma outra época também que marcou. E no livro que eu li, o livro se chama O Cura d'Ars, tá, gente? Vocês podem ler ele, da Quadrante, é um livro que vale a pena ser lido, é um resumo. E tem uma outra biografia maior dele também, que chama O Cura d'Ars, que é do Francis Trochu. Depois eu deixo esses links na descrição do episódio. Essa é mais completa, enfim, essa aqui é bem interessante. Acho que ele teve até acesso ao processo ali de canonização, né, do Padre Vianney. Então essa é bem interessante. E aí no livro fala que, assim, o que São João Maria Vianney queria, né? Qual que era a vocação dele? É ir para alguma congregação religiosa de clausura. Ele queria ficar fechado, rezando 24 horas por dia. Ele não queria, né, ter esse contato todo assim que ele tinha com o povo, né? Ele queria menos barulho, né, menos agitação e mais recolhimento, mais piedade na oração ali com Jesus, né? E aí ele tentou algumas vezes meio que fugir de Ars. Tinha algumas vezes que ele acabou tentando, né? E sempre tinha ali 3 senhoras que ajudavam ele, né? 3 mulheres ali que eram os braços direitos dele, assim, digamos assim. E volta e meia, uma ou outra ali deixava vazar informação. E aí o que acontecia? A população tocava o sino da igreja, saía correndo, pegava ele na estrada e voltava com ele para Ars, né? Ele chegou a querer escrever ali para o bispo, né? Para que o bispo colocasse outra pessoa para dar continuidade no trabalho ali em Ars, para que ele ficasse recluso, né? Numa congregação. Ele chegou até a encontrar uma congregação que era onde ele queria fazer parte,
mas todas as vezes que ele tentou colocar esse plano em ação, alguma coisa dava errado e o povo pegava ele e colocava ele de volta e ele entendia que ele tinha que continuar mais um pouco ali. Até que na última ele falou: bom, senhor, já entendi, vai, é aqui o meu lugar, então deixa eu ficar aqui até o fim da vida, né? Já no período final aí também da vida dele, né? Alguns anos antes ele teve a oportunidade de celebrar o dogma de Nossa Senhora, né? E aí para ele também foi algo bem marcante ali, essa missa, né? Que ele fala que ele mesmo correu até a igreja correu não, né? Que ele já estava numa certa idade, mas ele foi na igreja e tocou o sino, né? Chamando o povo para a missa, né? E aí, pelo menos no período final dele ali já também, os médicos iam e não entendiam, né, como ele vivia e estava vivo, né? Uhum. O médico era impossível levar a vida que ele levava e ainda estar vivo. E aí nos momentos finais também da vida dele, em uma das últimas missas, ele, mesmo sem força, ele fez questão de pegar o Santíssimo e dar a bênção, uma última bênção no povo, né? E isso acho que também deve ter sido bem, bem marcante ali, essa última bênção que ele deu pro povo, né? Com certeza. E até você falou, né, do dogma aí de Nossa Senhora, ele era muito próximo, assim, tanto de Santa Filomena, né, como a gente já falou, como de Nossa Senhora também. Tanto que na biografia tem um episódio dele com Nossa Senhora que uma senhora, né, uma das que ajudava ele ali, era a senhora Duré, não sei como fala, mas ela entrou na casa paroquial para dar algum recado lá para ele, né, que ela precisava falar com ele, e aí ela percebeu que ele estava no quarto dele falando com alguém, tipo, e ela achou estranho, porque geralmente, né, na casa paroquial ele ficava mais sozinho e tal. Aí quando ela entrou no quarto assim, ela viu Nossa Senhora conversando com ele. E aí ela ficou impactada aquilo ali, né? Tipo, ela travou assim. Aí Nossa Senhora terminou de falar com ele e sumiu, assim, né? E aí ele voltou. Quando ele percebeu, ele tava meio que num êxtase, assim, né? Tendo essa visão de Nossa Senhora. Aí quando ele percebeu que ela tava ali, aí ele perguntou: você daqui há quanto tempo? Ela: eu cheguei mais ou menos em tal tempo. Aí ele: você viu quem tava aqui comigo? Aí ela: vi. Tipo, era Nossa Senhora, né? Aí ele: não conta pra ninguém. Eu costumo conversar muito com ela, mas eu preciso que isso fique entre nós aqui, né? Não é pra espalhar por aí. Mas ele tinha até essas visões também com Nossa Senhora. E aí, né, entrando um pouco mais aqui no fim da vida dele, né? A gente falou bastante. E aí, gente, isso aqui é arranhar a casca da tampa do tiquinho de cima ali do boné dele, né? Então, você que tem curiosidade, né, sobre São João Maria Vianney, gostou do que ouviu ou já tinha uma devoção ali por ele, busque, né, mais informações também, né, leia esses livros que a gente citou aqui, porque certamente você vai ver muito mais riqueza de detalhes, né, além do que a gente trouxe hoje para vocês, né. E aí, só para fechar aqui um pouco mais sobre a vida dele, né, com relação à morte, ele foi ficando doente, né, ele já tinha uma saúde muito frágil ali, volta e meia ele ficava doente. Então, mais uma vez ele ficou doente, mas essa realmente já era a parte final ali da vida dele, né? Ele já sabia que não ia escapar dessa vez. Então, foi ficando acamado, foi ficando realmente cada vez mais fraco, até que chegou ao ponto ali da sua morte, né? Dele até ver, assim, os anjos vindo buscá-lo, né? Falou: agora eu tenho que partir. E aí a gente chegou no final, né? No final da vida dele, né? Que ele faleceu então em 4 de agosto de 1859, absolutamente exausto, né, pelo trabalho incansável que ele realizou na paróquia, né? O funeral dele atraiu uma multidão imensa. Ele foi beatificado, como a gente falou aí, acho que foi na biografia, né? Em 1905 pelo Papa Pio X, canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI. E em 1929, ele foi proclamado padroeiro universal de todos os párocos. Então, o dia 4 de agosto, né, ele é conhecido como o Dia do Padre, né, e graças a São João Maria Vianney, aí, que é o padroeiro de todos os párocos.
Exatamente. E, inclusive, entre os materiais também, a gente deixa depois aí na descrição do episódio, é, uma encíclica que João 23 escreveu no centenário de São João Maria Vianney, né? Então, tem uma encíclica aí falando do sacerdócio, de modo geral, e sempre correlacionando ali com a vida do padre Vianney, que é muito interessante também. E eu queria só encerrar falando, né, que quando eu ouvia que São João Maria Vianney era o padroeiro dos párocos, e eu não conhecia a história dele, eu ficava me perguntando o que será que ele tinha feito para merecer esse título, né? Que era o padre dos padres, tipo, o pároco dos párocos, assim, aquele que é o exemplo para os párocos. Eu sempre me perguntava, nossa, o que será que ele fez para merecer esse título? E aí, caraca, conhecendo a vida dele, eu falei, cara, não tinha como, né? Tá explicado, né, Dani? Tá totalmente explicado. Ele se consumiu pelos paroquianos, digamos assim, dele. E é uma vida consumida em Deus mesmo. Gasta. Imagina, eu fico imaginando assim, ele chegando no céu e falando assim, Vianney, tá vendo aquele estádio lotado ali, ó? E aquele outro ali do lado também, e o de trás também? Então essa galera toda veio depois da sua pregação, depois da sua confissão, né? E o que mais me impressiona, sabe? Às vezes, nesses grandes santos que foram sacerdotes, né? Muitos deles, assim como o Padre Vianney, claro, talvez tenha sim uma graça especial, claro que Deus, né? Usou dele ali, né? De maneira extraordinária, talvez em alguns momentos, mas o que me chama mais a atenção, por exemplo, tanto no Padre Vianney como no Padre Pio, é que qual era o grande diferencial deles? Eles celebravam missa e atendiam confissão. Celebravam missa e atendiam confissão. Então, assim, é o chamado realmente, né, da vocação sacerdotal ali, que é você levar as almas para Deus, celebrando bem as missas e atendendo confissão. Por isso até, às vezes, assim, claro, não estou comparando, tá, gente? Não é isso que eu vou fazer, mas só para vocês entenderem. Eu acho muito bonito, até para você que está nos ouvindo, por exemplo, que é aqui de São Paulo, tem uma paróquia ali perto do Vergueiro, né, na Bernardino de Campos, que é Santa Generosa, que, cara, não dá para falar que aquele padre lá também não trabalha, viu, bicho? Porque, assim, lá, só para vocês terem ideia, tem confissão todos os dias da semana, todo dia da semana tem confissão. Durante a semana, são pelo menos 6 horas de confissão, então tem um momento da manhã, pausa do almoço, um momento à tarde, mas no domingo, tem confissão de 8 da manhã até 10 da noite. Na hora que você chegar lá na paróquia, tem padre confessando. Então, claro que não é só o pároco, né? Ele precisa ter todo um apoio de outros padres que apoiam, pegando uns horários para confessar ou para celebrar missa. Mas vamos rezar mais, né? Quanto mais, melhor para os nossos padres, especialmente para o seu pároco, né? Para o nosso pároco, para o seu pároco aí para você que está nos ouvindo, seja onde quer que você esteja, então reze pelo seu pároco, peça para Deus, né, dar cada vez mais sabedoria, santidade para ele, e principalmente esse dom de olhar com mais zelo ainda, né, não que não tenha, mas ainda mais para a missa e para o confessionário, que aí é onde as almas serão convertidas, né, e alimentadas, né, assim, a Eucaristia como aquele alimento da nossa alma, né, e a confissão como aquilo que nos limpa para a gente estar mais próximo e conectado a Deus. Para receber a Eucaristia. Para receber a Eucaristia. Você vê que é um ciclo, né? Um alimenta o outro aqui. Amém? E para a gente encerrar o episódio de hoje, gente, eu gostaria de encerrar com o ato de amor a Deus de São Curadars. Pode ser? Bora. Bora. Então, o que São João Maria Vianney escreveu para a gente aqui, né? Ele deixou o que ele chamou de ato de amor a Deus, né? Que fala assim: eu vos amo, ó meu Deus, e amar-vos até o último suspiro da minha vida é meu único desejo. Eu vos amo, ó Deus infinitamente amável, e prefiro morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus, e não desejo o céu, senão para ter a alegria de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, ó meu Deus, e temo o inferno, porque lá jamais haverá a suave consolação de vos amar. Ó meu Deus,
Se a minha língua não pode dizer a todo momento que vos amo, quero ao menos que o meu coração vô-lo repita a cada suspiro. Concedei-me a graça de sofrer amando-vos, de amar-vos sofrendo, e de expirar um dia amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro que aumenteis o meu amor e o aperfeiçoeis. São João Maria. Eita, Lelê. Então é isso, gente, que a gente possa, né, amar cada vez mais, aprender com São João Maria Vianney o que é esse amor a Deus, né, que é isso que faz um santo, né? Quanto mais te ama, mais você conhece, mais você quer conhecer, e conhecendo você mais ama, e aí fica nesse ciclo. Então, que a gente possa realmente amar a Deus de todo o coração e pedir a intercessão aqui do Padre Vianney, do Santo Cura d'Ars, para que ele nos ajude a amar a Deus também, né? Amém. Uma curiosidade agora que eu lembrei, talvez era para ter falado no início, né? Mas acho que todo mundo já deve ter esse conhecimento. E eu talvez que quis confirmar, né? Mas, por exemplo, eu ouvia muito, né? São Cura d'Ars, São Cura d'Ars. Eu falei, pô, o que é esse termo cura, né? O que quer dizer cura? E é um termo correlato, né? Usado na época ao que seria o pároco, né? Então, o São Cura d'Ars seria o Santo Pároco de Ars. Mais ou menos isso, né? Mas na hora que eu vi, eu falei, deixa eu só confirmar, porque, né, teoricamente aquilo que a gente imagina que possa ser, mas eu quis confirmar e para quem tinha essa dúvida também, então cura seria ali pároco, tá? Então, gente, aqui, né, estamos encerrando mais um episódio. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Coloque São João Maria Vianney no seu hall de amigos do céu. Peça a sua intercessão. E como de costume, para a gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.